Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar a oportunidade para também transmitir esta paz a todos que estão conectados no canal AD Rio Largo, participando deste programa Palavra e Louvor. Queridos, quero ler um texto muito conhecido entre todos os cristãos, independente, sendo ele evangélico, católico ou não, mas é um texto que está inserido na história bíblica, registrado pelo evangelista São Lucas, o autor destes acontecimentos. Capítulo 1, versículos 46, aonde está escrito Cântico de Maria. Vamos ler um hino escrito, composto da alma e do coração. O versículo 46 diz: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou, olhou na humildade de sua serva, ou na insignificância da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Amém. Se nós fôssemos estender a leitura, estamos diante de um hino composto com cerca de 10 estrofes, claro que usando o contexto dos versículos. E quero tomar por base esta passagem para nesta manhã falar-lhe sobre o preço de um louvor. Quando nós debruçamos sobre as Escrituras, e precisamente sobre o Evangelho escrito por Lucas, deparamos-nos e sempre observamos no contexto de Maria, uma jovem meiga, uma jovem dócil. Mas Lucas traz outras características relevantes acerca desta jovem mulher. E eu gostaria de nesta manhã falar-lhe sobre estas características: coragem extrema, capacidade de reflexão, habilidade e determinação. Característica que Lucas nos mostra quando ele apresenta a história, o contexto de Maria. Para entendermos o projeto, quero pedir a vossa paciência para usufruir do contexto, obviamente, histórico acerca desta visita. O capítulo 1, Lucas começa a descrever acerca do advento, da preparação, quando ele diz que o anjo Gabriel, o anjo que assiste permanentemente diante de Deus, mensageiro, ele vai a uma região
em Jerusalém, Judeia, e como naquele período Zacarias foi sorteado para entrar no lugar santo, para cuidar das coisas de Deus como sacerdote, pois os sacerdotes, para entrar naquele patamar, era por sorteio, muitos morriam e não conseguia entrar. Mas Zacarias caiu-lhe por sorte, no seu turno de trabalho, ser sorteado para adentrar. A Bíblia diz que no seu ofício, o anjo Gabriel vem a ele, literalmente dizendo-lhe que as suas orações foram ouvidas. E dentro deste contexto, Deus ouviu, e Isabel, sua mulher, que até então estéril era, teria um filho. A Bíblia, tanto em várias versões, como João Ferreira, na sua tradução, usa o termo temor, King James, como também em NVI. A Bíblia diz que Zacarias, um homem experiente, um homem douto, pois era sacerdote, instruído nas Escrituras, temeu, ouvindo a saudação do anjo Gabriel. E neste ínterim, no diálogo entre ambos, a Bíblia diz que Zacarias não usa da habilidade necessária e sai daquele encontro mudo, pois questionou. Quando nós vamos seguindo no capítulo, adentramos a cerca de 153 quilômetros dali. A Bíblia diz que depois de 6 meses que o anjo foi e transmitiu esta mensagem a Zacarias, ele vai em uma pequena cidade, se é que posso chamar cidade, porque até então não era vista como tal. A cidade de Nazaré, na região da Galileia. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, segundo alguns arqueólogos, a cidade de Nazaré, se você observar, em todo o Velho Testamento, salvo engano da minha parte, ela não é mencionada. Então agora o anjo vai a uma cidade pequena, que segundo escavadores arqueológicos dizem que, medindo na época que nós estamos falando de Jesus, medindo em escavação do cemitério daquela cidade ou povoado, que ficava fora de uma extremidade da cidade, a outra região, a outra extremidade em um declínio, toda a extensão de Nazaré contava-se cerca de 1 quilômetro. A sua habitação, o seu contexto habitacional, demográfico, assim falando, era composto entre 300 a 600 pessoas. Então era uma cidade não tão conhecida ou não totalmente conhecida como cidade, mas um vilarejo esquecido na região da Galileia. Um vilarejo sem nome. Então resolve Deus olhar para aquele vilarejo. E os irmãos sabem que quanto mais difícil, quanto mais sofrido é a cidade ou o vilarejo, mais humildes são os seus habitantes. Então a Bíblia diz que o anjo Gabriel vai em um vilarejo até então desconhecido e se apresenta e entra em um determinado lugar
aonde estava esta jovem chamada Maria. A saudação de Gabriel foi tão estrondosa quando ele diz: salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo. A Bíblia diz que Maria, ouvindo esta saudação, conturbou-se, perturbou-se. A palavra no original, conturbar, é desnortear-se, é perder a sua orientação, é ficar desorientado. Não era uma saudação comum. A Bíblia diz que no meio da desorientação, ela questionava: que saudação é essa e de onde ela vem? A Bíblia diz que, além da perturbação, lhe causou temor. O temor caiu sobre ela, o mesmo temor que caiu sobre Zacarias. Mas em Zacarias ele tinha a experiência de vida, a experiência empírica, como também a experiência das Escrituras e a experiência sacerdotal. Mas agora o anjo aparece para nosso contexto ocidental, a uma adolescente entre 15 a 16 anos, humilde, desconhecida, um vilarejo pobre, pequeno e desconhecida. Esta saudação desorientou a ela, esta saudação a conturbou, esta saudação lhe causou temor. O temor foi tão tremendo, tendo em vista que não era uma visita comum, era uma saudação de um anjo, era um mensageiro de Deus. Então, no meio daquela saudação, ela conturbou-se e temeu. Foi tão tremenda que o anjo acalma a Maria, dizendo: Maria, não temas, eu venho a ti da parte do Senhor Deus, para te dizer que você vai engravidar, no teu ventre tu vais gerar um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele será conhecido e chamado como Filho do Altíssimo. Vejam que o anjo acalma, o anjo transmite-lhe a mensagem, o projeto divino. O interessante é a ousadia, a habilidade, no meio da desorientação, no meio do temor, ela teve capacidade de refletir, ela teve coragem de não correr no desespero. Essas características Lucas nos mostra no texto. Então, com esta capacidade, ela abre um diálogo com o anjo Gabriel, um diálogo sereno, um diálogo em meio ao temor, e diz que seria impossível a mensagem do anjo. Como se dará isto, tendo em vista que eu sou estéril, eu não conheço homem, eu sou virgem, melhor dizendo, eu sou virgem e não conheço homem algum. O anjo a consola, ele diz: não temas, a sombra, o poder do Espírito Santo virá sobre você, e o ente santo que será nascido em ti será grande, será filho de Deus. O diálogo continua. Para aceitar este projeto, precisava destas características: coragem, habilidade, capacidade de refletir e, sobretudo, determinação. Agora vamos pensar um pouco. Quem acreditaria que aquela criança que viria a nascer seria um projeto divino?
O questionamento foi esse. Maria questiona. O relacionamento, o questionamento, o diálogo vai ficando intenso. Não foi uma imposição, foi uma proposta. Aceitar ou não, acreditar ou não. Estava difícil para uma jovem de entre 15 e 16 anos. O diálogo ficou intenso. O anjo diz a ela: Maria, você não tem uma prima chamada Isabel, que habita nas montanhas da Judéia? Sim, eu tenho. Você sabe, ela tem filhos? Não, ela é estéril. Pois é, Maria, este é o 6º mês da sua gravidez. Ela está com 6 meses que está grávida. Mas como? Maria, para Deus nada é impossível. Quando Maria vê isto, quando Maria ouve isto, ela resolve acreditar. Ela resolve e usa a coragem, a habilidade e a determinação. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, seja feito conforme as tuas palavras. Agora eu quero convidar você a refletirmos. Ela aceitou a ficar grávida, dentro de um contexto humano que não era fácil. Agora, como explicar os homens indoutos da época, os sacerdotes, os fariseus, os religiosos, que tinham o direito de dizer o que era certo e o que era errado, tanto espiritual como eticamente falando, como heresia. Agora, como convencê-los do que aquela gravidez era um projeto divino? Como explicar aos pais? Como chegar para os pais e explicar? Pois até então só tinha ele a palavra e a promessa, que aquele menino era um projeto divino. Em todas as tecnologias de ponta que a gente desfruta, para um adolescente engravidar e vier com estas, no nosso tempo, explicações, quem vai acreditar? Imagina naquela época. Como explicar para o futuro esposo, que a Bíblia diz que ela era desposada, e a palavra desposar no original era um comprometimento matrimonial sem direito a arrependimento. Como explicar ao futuro noivo que a sua gravidez era um projeto divino? Como convencer os amigos do pequeno vilarejo? Ela aceitou engravidar dentro de uma legislação que todos os adúlteros eram punidos com a morte, sobre pedras, sem ter como explicar, aceitar este projeto. Como explicar às autoridades que a sua gravidez
era um projeto divino. Pois a lei dizia: engravidou sem marido, tem que ser apedrejada até a morte. Para aceitar, precisava ter coragem extrema. É o que Lucas mostra. Precisava ter habilidade, precisava ter ousadia e, sobretudo, a autoestima. A Bíblia diz que quando o anjo se ausenta, a primeira coisa que ela faz, o anjo se ausentou porque ela deu o veredito: eu acredito, eu aceito o desafio, eu sou serva do Senhor, cumpra-se a vontade dele. Quando o anjo se ausenta, o versículo 39 do capítulo 1 de Lucas diz que a primeira coisa que ela fez foi se preparar para visitar Isabel. Ora, se nós agirmos no contexto humano, era uma insensatez. A palavra insensatez quer dizer falta de juízo, uma ação sem pensar. Eu ouvi de um neurocirurgião recentemente que ele disse que quando estudava, uma das coisas que mais o motivou foi que o seu professor dizia que um bom soldado, várias vezes ou em algumas vezes, tem que usar a insensatez. Então ele dá um exemplo de um soldado que está no campo de batalha. Ele sabe que as bombas, os tiros, o adversário vem e é impossível, ninguém acredita que ele vai ter coragem de enfrentar, mas ele é preciso, se quiser vencer, usar a insensatez, usar alguns momentos de loucura e acreditar que vai dar certo. Então, na ótica humana, Maria, no contexto que nós estamos falando, era uma insensatez acreditar contra tudo e contra todas as perspectivas em um projeto divino. E ela se prepara, pois dá para a gente ligar o contexto motivacional que o anjo usou Gabriel foi Isabel. Então nada melhor de verificar pessoalmente. Ela não mandou cartas que ia. A Bíblia diz que ela se preparou para ir visitar a Isabel. E uma viagem rápida não precisa preparação. Eu vou ali, eu volto já. Mas o contexto geográfico nos mostra que de Nazaré até as regiões montanhosas da Judéia era cerca de 153 quilômetros. Se nós usarmos o contexto na época de Jesus, que um caminhar de um dia se baseava entre 25 a 30 e poucos quilômetros, ou seja, daqui para Murici, ela se preparou para uma viagem de 5 dias a pé. De Nazaré para Jerusalém, 145 a 147 quilômetros. De Jerusalém para Alcavim, que era a cidade de Isabel, nas montanhas da Judéia, mais 6 quilômetros. Tinha um caminho mais perto, pelas regiões, pelas montanhas. Mas os judeus evitavam andar por ali, porque nestas regiões habitavam os samaritanos. Então eles evitavam este caminho, porque eles defendiam que só em passar pelas terras de Samaria seria imundo, se contaminar. Então teve que pegar, descendo pelo Rio Jordão, acreditando em um projeto.
5 dias a partir desse contexto de viagem para ir a Alcavim, cidade de Isabel. Depois de uma desgastante viagem, ela chega na cidade de Alcavim. E quando ela chega na cidade, na casa de Isabel, a Bíblia diz que ela entra. E quando ela entra, ela saúda Isabel. Shalom! Foi o suficiente. Isabel não estava no encontro dela com o anjo. O diálogo, só quem sabia era Gabriel e Maria. Quando Isabel ouve a voz de Maria, não resiste. A Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito Santo. E ela começou a dizer: bem-aventurada, feliz será você entre as mulheres. Ao ouvir a tua voz, eu me enchi de alegria, e a criança que está no meu ventre salta de alegria dentro de mim. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, pois você acreditou em todas as palavras que foi dita, e o Senhor fará cumprir. Coragem. Até aqui Deus estava em silêncio. Em toda a viagem Deus não se revela. A resposta, a confirmação que ela queria estava a 153 quilômetros de distância. É aqui que surge o hino. É aqui que surge o louvor. Quando o menino nem nascido era. A continuidade vai chegar no mesmo capítulo, versículo 46. É na casa de Isabel que Maria compõe este louvor. E ela compõe dizendo: oh, minha alma, engrandece ao Senhor, e você, meu espírito, se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a insignificância da sua serva. E a partir de hoje eu serei bem-aventurada, feliz, entre todas as gerações. E se você tiver de mão de um exemplar bíblico, você vai ver que este louvor vai até o versículo 10. A Bíblia diz que por 3 meses, 90 dias, ela volta da casa de Isabel. E quando volta, a saliência, o seu ventre já estava sobressaído. A gravidez já era evidente. Então ela começa a ser rechaçada. Então ela começa a ver o preço daquele louvor. O hino foi composto nas regiões montanhosas da Judéia.
quando Jesus nem nascido era. Foi composto baseado na autoestima. Quero abrir um parêntese, independente da tua circunstância. Se você está num leito de uma enfermidade, se você está pensando na crise que está vivendo ou está por vir, a tua autoestima já prepara o hino da vitória. Ela acreditou que ia dar certo. Então o anjo vai a José. José já estava determinado a romper o contrato matrimonial. Mas a Bíblia diz para não defamar a ela. Ele resolveu fazer isso secretamente, sem dizer a ninguém. Isso implica dizer, ele resolveu sair de Nazaré, desaparecer, pois era vergonha para ele. Vale a pena acreditar. Vale a pena acreditar nos projetos de Deus quando ninguém sabe, quando ninguém vê, quando ainda nem no papel está. O anjo vai a José, era o mesmo anjo, e diz: José, revela o projeto. Não temas receber Maria como tua esposa. O que nela é gerado é obra do Espírito Santo. O menino vai nascer e você vai pôr o nome dele de Emanuel. Deus conosco. Não tenha medo em recebê-la como sua esposa. Como acreditar num projeto que as circunstâncias começam como tudo seria contrário? Primeiro a rejeição. 9 meses se passam. Agora não tinha uma maternidade, não tinha um Arthur Ramos, não tinha uma Santa Casa, não tinha um Albert Einstein. O projeto vai nascer. E não tinha um lugar para nascer. Nenhuma porta de Belém foi aberta. O que sobrou foi uma cocheira. Eu faço uma pergunta ousada: qual moça, qual mulher que vai nascer o primeiro filho e não quer lhe dar o melhor, agora vai nascer em uma cocheira? Quem acreditaria num projeto desse se não tivesse coragem extrema, habilidade, se não tivesse ousadia? Jesus nasce. Com 2 anos, hora de desfrutar da criança. A hora que a criança começa a mimar os pais, a rir, chamar mamãe, chamar papá. O anjo vem e diz: foge de Nazaré. Preço de um louvor. Não existe um louvor mais bonito do que vivido. E José pega Maria e a criança e deixa Nazaré e vai para o Egito, sem questionar. Depois de alguns anos, eles voltam para Nazaré e ficam mais 25, 26 anos. Ou 24.
agora 29 anos, o seu filho, Jesus de Nazaré. Até aqui, Jesus, filho de José e de Maria, o carpinteiro. E o louvor engavetado. Ninguém cantava o louvor que ela compôs. O louvor foi composto na casa de Isabel. Mas até aqui já se passaram aproximadamente 30 anos. E tudo parecia que aquele louvor não ia ecoar. Hoje se tem YouTube, se tem canais, e os cantores hoje usam mais as plataformas digitais para divulgar. Naquela época não tinha, era engavetar. Com 29 anos, Jesus sai de casa. E como mãe, ela questiona. Então as notícias começam a chegar, só de sofrimento. Alegria, os milagres. Mas o teu filho está causando revolução. Imagina as noites de insônia daquela mulher. Qual a mãe tem um filho e só precisa ele passar uma noite sem chegar para ela dormir direito? Ela não dorme. Agora as notícias chegavam que estão perseguindo para matar o teu filho. E por isso muitas vezes ela saía de Nazaré e ia onde Jesus estava para saber das notícias, enfrentando os perigos do caminho. Com 30 anos, 33 anos, o caos vem. O teu filho foi preso. O projeto que tu pensou que era divino foi preso e vai ser crucificado. Ela larga Nazaré, ela deixa tudo para trás e vai para Jerusalém. 145 quilômetros aproximadamente. Quando o filho é crucificado, ela se joga aos pés da cruz. Ela não podia fazer mais nada, mas ela se joga aos pés da cruz. A ponto que a sua aflição, a sua angústia foi tão grande que o próprio Jesus disse a João: cuida dela, João, cuida dela. O projeto morreu. E o que fazer com o hino agora? Depois de tanto sofrimento. 3 dias depois, a notícia chega. Maria, sabe o que é que estão comentando por aí? É que Jesus está vivo. É que Jesus venceu a morte, Maria. Nasce a esperança. Com cerca de 6 anos depois de Cristo, da ressurreição de Cristo, ou seja, 40 anos depois de Cristo, 7 anos, 6 anos depois da ressurreição, depois de 40 anos depois do nascimento, depois de Cristo, cerca de 6 anos depois da ressurreição de Cristo, um grego se converte. Pelo impacto do Evangelho, um grego, um homem grego, versado na medicina,
Há quem diga que também entendia de pinturas. Se converte. E ele era versado nas letras. Então Lucas se converte. E o louvor, até aqui ninguém cantava. Então a Bíblia diz que Lucas se aproxima de Paulo. E Lucas resolve fazer uma pesquisa desde o começo, antes do menino vir. A Bíblia diz que como ele era bom e versado nas letras, ele era grego, era crânio, ele resolve trazer a história desde os princípios. E para isso ele vai entrevistar todos que fizeram parte da história. A gaveta vai abrir. Aparece alguém que, se possível for, volta a história lá atrás, só para cumprir o que Deus te prometeu. Aí Lucas começa a entrevistar aqueles que foram testemunhas. Está escrito, tanto ocular como pregadores da palavra. E ele começa: o nascimento de Jesus foi assim. Aí ele começa por Zacarias e chega a Maria. Dá para ver a entrevista, se ele assim fez com ela ou com alguém que ela já havia contado a alegria. Olha, Lucas, vai registrando e olhe que a Bíblia diz que cuidadosamente ele o fez, meticulosamente ele pesquisava, não botava qualquer coisa. E ele foi escrevendo, registrando. Vai botando aqui: eu hoje entrevistei fulano. E chega na história de Maria. E quando chega na história de Maria, veja que a epígrafe, ele coloca o hino, o cântico. Ele relata a história, mas não deixa de fora o hino, o cântico, o louvor. Ele vai, o tempo passa, e os registros que Lucas colheu, as entrevistas ainda não tinham se tornado público. Cerca de 60 anos depois de Cristo, ou seja, cerca de 20 anos depois da conversão de Lucas, lá em Cesareia, ele diz: agora eu vou botar em ordem. Agora eu vou tornar público. E ele escreve este evangelho. E nesta escritura estava lá o cântico, o louvor de Maria. 400 a 500 anos se passam. Quase, ou seja, 5 séculos se passam. É quando o Império Romano se converte ao cristianismo. E a pedido do Papa, São Jerônimo foi chamado para a Vulgata Latina. O que é a Vulgata Latina? É a tradução da Bíblia para o latim. E a confirmação real de que Lucas escreveu essa história é confirmada. O cântico agora é em latim.
o hino foi traduzido para todas as línguas: hebraico, aramaico, grego e latim. O cântico de uma simples adolescente. Você percebe que qualquer escritor, qualquer cantor que tem as suas obras transcritas para o inglês é símbolo de sucesso. Mas a história foi transliterando, foi traduzindo o cântico Louvor de Maria por todas as línguas. Ele estava lá. A Vulgata Latina, agora a tradução para os povos. Como agora o império, o cristianismo estava dentro. Estava lá, e é aqui que surge a palavra ave. Não é à toa que se diz Ave Maria. Esta frase ave vem da Vulgata Latina, da tradução da Bíblia para o latim. E a palavra ave quer dizer feliz, agraciada. Então agora 500 anos depois, aproximadamente, quem ia cantar tinha que dizer: que jovem agraciada, que jovem cheia de graça, está no louvor Ave Maria, cântico de felicidade. Os tempos passam e a Bíblia foi traduzida para o português, e aqui está o louvor. Não desista. Acredite. Houve uma Olimpíada no Jordão. Me falha a memória se foi a Olimpíada ou foi Jogos de Verão. E um jovem americano, um dos maiores símbolos daquela época, era cristão. E o seu nome foi um dos primeiros para concorrer. E era obviamente 99% a certeza da vitória, pois ele era atletismo e disputava os 100 metros rasos. Só que quando o Comitê Olímpico Americano trouxe o dia da sua corrida, era justamente no domingo. E ele procurou os organizadores, era a esperança de medalha americana, e disse aos organizadores: não dá para mim ir. Mas o que é que houve? É culto na minha igreja. Mas não pode, o que é isso? Você é o favorito principal, não há substituto, é a esperança de medalha. Mas eu não posso desonrar o meu Deus. Eu não posso deixar o culto a Ele. Então o comitê se desesperou, e no lá e cá disseram: olha, há uma opção de você correr no sábado, só que no sábado você não vai correr os 100 metros, vai correr os 200 metros. E existem outros favoritos nesta categoria, nesta modalidade. O jovem disse: não, mas eu vou. Mas você não vai ter sucesso de vitória, você não vai conseguir. Mas eu vou, escreva-me. E escreveram. Chegou o dia da Olimpíada, o dia da corrida, com outros favoritos para os 200 metros, ele era favorito para 100. Quando termina a corrida, quem chega em primeiro lugar? Aquele moço. A façanha dele ter ganho nos 200 metros chamou a atenção da imprensa mundial. E todos corriam a ele. A imprensa americana não sabia o que dizer. A pergunta só foi: como é que você conseguiu vencer nos 200 metros? Ele disse: é simples. Eu honrei a Deus, e Deus me honrou. Então nesta manhã, acredite, nesta manhã,
Não desista dos projetos de Deus. Se você está querendo regredir, se o rechaçar está estimulando você, se ninguém dá crédito, Deus ainda anda em vilarejos. Hoje Nazaré é uma das cidades mais importantes depois de Jerusalém, se não for a mais importante. Acredite, vai dar certo e você vai cantar: oh minha alma, engrandeça a Deus, e você, meu espírito, se alegra em Deus, pois Ele atentou para a insignificância, a humildade que eu tenho, e fez maravilha em minha vida. Acredite, em nome de Jesus.